Privet, pessoal, bem-vindos a mais um Podkovski de edição número 14, e eu sou o Guilherme. Salve, salve, Cacatela. Eu sou o Vinícius. Hoje a gente separou para vocês algumas receitas russas, receitas típicas, e o Podkovski de hoje é para dar água na boca, hein, rapaziada? Hoje o negócio vai ser, ó, top. Vamos ver se vão agradar o gosto de vocês, porque tem cada receita. Vou aproveitar e essa de cada receita, eu vou começar com uma receita que eu achei, pessoalmente, não me agradou nem um pouco. Eu não sei se a pronúncia tá certa. Não sei, só colocando um pouquinho aqui, não sei se vocês sabem, mas o mundo inteiro, cada um possui seu tipo de comida e tudo mais. Agora vamos conhecer um pouquinho da Rússia, qual é a alimentação deles? Hoje é sexta, né? No Globo Repórter, brincadeira, tá? No Globo Rural. Então, começa aí, Guilherme. Eu separei uma receita aqui, que o Catela separou pra gente, chamada Kolodets. É a primeira da lista aqui. Ela não é nada mais, nada menos, porque você já viu aquela tia que faz o bolo de carne, as coisas assim, e você fala, não, tranquilo, bolo geralmente é doce, mas é um bolo de carne. Mas uma gelatina suave. de carne, mano, uma gelatina. E outra que eu nem sei se a gelatina, ela é uma gelatina sem sabor. Imagina, você comendo um bife, uma gelatina de abacaxi, mano, um bagulho estranho. Mas essa é muito esse válida é o... procurar aí para dar uma olhada. Chama Kolodets. Uma gelatina de carne recheada com carne e cenoura e acompanhada de alecrim e outras ervas. Quer dar uma adenda aí, Catena? Então, colocando a pronúncia russa aqui, né? Holodets, né? Um pouquinho de cultura aqui de russo. Eu russo. É porque a tradução de escrita, né, fica um pouquinho diferente, né? Porque é um X ali, né? E o X no cirílico ele tem um som diferente do R mais forte. Bem lembrado, Catena. E ela é um prato tradicional de festas de fim de ano lá na Rússia. Apesar de ela também ser encontrada em outras épocas do ano, mas ela é tradicionalmente do fim do ano. Imagine você, aqui no Brasil, você come aquele Chester gostoso. Você vai na Rússia e você come um Holodets lá, uma gelatininha de carne. E acreditem, Você gostou, não sei. vocês não perdem por ver como essa gelatina é. Pesquisem no Google, apenas pesquisem. Essa vale a pena. Essa vale a pena ver. Vale o seu tempo. Eu provaria. Vamos pra segunda. Eu provaria. Eu acho que eu tentaria provar, não sei, porque eu sou meio fresco pra comida, mas tudo bem. Vamos pro segundo prato aqui, ó. Só dando não sei se vocês sabem. Falei. Só dando um adendo, a gente tá separando aqui pratos que são típicos da Rússia. Não é tipo, vou comer um McDonald's na Rússia. Claro que você vai encontrar um fast food na Rússia. Lá não é o fim do mundo. Só que a gente aqui separa aqui pratos que carregam uma tradição e uma história por trás. Eles têm um significado do porquê eles serem daquele jeito. São pratos culturais, como o Vini comentou. O Holodiet, igual o Catela pronunciou, é um prato de fim de ano ou de festas celebrativas. E outros aqui que a gente vai mostrar, eles têm uma carga por trás dele. Pode falar aí, Catela. Então, não sei se vocês conhecem, mas a Rússia é muito grande, é muito frio lá, né? A Rússia é frio. Quem conhece sabe da Sibéria, a Sibéria é frio pra caramba. Então, clima frio, você vai combinar com comidas quentes, né? Uma sopinha, não sei o que. Eles têm uma sopa chamada borscht. De modo sim, a origem dela é na Ucrânia ali, né? Mas só que como a Ucrânia ela fez parte da União Soviética, né, e tudo mais, então leva essa tradição para os países ali e tudo mais, então fica um negócio meio que unificado, assim, todo mundo pega um pouquinho. Ela é muito popular na Ucrânia e na Rússia. E ela é o quê? Ela é assim, uma sopa de beterraba com tomate. Ela tem uma cor vermelha, assim, né? E ela na Rússia é servida quente. E ela vem com um negócio em cima chamado smetana. Smetana, o que é smetana? É um creme de leite russo, pra dizer assim. Como foi a definição que você usou agora há pouco, Guilherme? Você falou? Eu falei que era basicamente uma maionese mais azeda, que a maionese já é um pouco azeda. Mas é um acompanhamento, como se fosse nossa manteiga do nosso pão. Eles gostam de comer smetana, que é uma maionese com gosto mais azedo, assim. E isso é muito... essa smetana, a gente vai citar aqui algumas vezes, é muito comum
na culinária russa, né? E esse borscht é uma das sopas que fazem parte ali, né, da cultura da Rússia, né? O país frio e tudo mais, a sopa ela ajuda bastante, esquenta o corpo, né? Mantém você quente, porque para você enfrentar um frio de -40, Não é o corpo não fácil. aguenta. O corpo não aguenta. Aproveitando isso que você comentou, é muito interessante que muitas receitas russas, elas trazem esse sentido de esquentar o corpo, porque a Rússia, assim como outros países, possui um tempero bem forte. Sei lá, tipo aqui no Brasil, se você for comer em Salvador ou em outros lugares assim, interior de Minas, você vai encontrar temperos fortes na comida, que pode ser forte demais para algumas pessoas. Lá, os ingredientes também são bem marcantes e característicos, porque o principal ponto é esquentar o corpo, já que é um lugar muito frio. Tanto que algumas comidas, a tradição é acompanhar a vodka. Então, inclusive, eu vi uma reportagem onde demonstrava como deveria ser bebido a vodka. E é quase um ritual que você precisa fazer. Eles colocavam no copo, eles tinham que primeiro tirar todo o ar, você soprava todo o seu ar, você engolia, tampava o nariz, depois que você bebesse, você aspirava o ar com a boca. É sério, não tô nem zoando, mano. Esse Caralho. era o jeito certo de tomar pra acompanhar tal comida lá. E essa sopa borchada, ela assume essa coloração vermelha, tem característico dela por conta do cozimento da beterraba e do tomate. E além disso, também pode ir batata e carne na receita. Ou seja, é comum que no Brasil a gente gosta de variar algumas coisinhas, na Rússia você também pode variar uma receitinha ou outra, de acordo com o seu gosto. Um próximo prato aí que vocês têm, tem alguma sopa pra falar? Vamos aproveitar Aproveita. a Solianka, uma segunda sopa russa também muito famosa, que também acompanha a smetana. Engraçado que a smetana a gente pensa que seria acompanhada, sei lá, no pão, mas não, é no meio da sopa mesmo, é aquela maionese boiando ali na sopa. Mas não se engane, rapaziada, é atrativo você olhar. Ela também, assim como a outra, se trata de uma sopa cremosa e picante. O fator picante é pro sentido de aquecer a pessoa mesmo. E nela vai carne, vai peixe, cogumelo, ingredientes, vai vários ingredientes marcantes, como eles utilizam pepino, cogumelos, folha de louro, uns exemplos aí. E lembrando, essas coisas de coisa picante, essas coisas, os temperos, a Rússia ela recebeu influência, como acho que muitas pessoas devem saber, a Rússia é o maior território do mundo. A Rússia tem 17 milhões de quilômetros quadrados, tudo mais, não sei o que. Cobre metade da Europa e mais quase a Ásia inteira. E tipo, o norte da Ásia inteira é da Rússia. E tipo, a influência de vários, tanto ocidental quanto oriental, vem. Então, tipo, temperos vindo ali de baixo da Índia, da Arábia, assim, pode vir. Então vão ter esses pimentas, se não me engano, não sei, acho que é ali da Ásia ali. Vai ter essa influência na culinária russa ali também. Essas especiarias aí estão bem presentes. Muitas receitas ali se misturam nesse território, nessa região da Europa. Receitas da Ucrânia e de outros países próximos, elas se misturam tudo assim. Então você pode ver uma similaridade na Rússia para outro país. É interessante, né? Pensar como que acaba impactando essa grandiosidade do território, como que ela acaba impactando na diversidade, né, das receitas. Porque a gente pode ver que, vocês vão conseguir ver, né, de acordo com o episódio aí rolando no podcast aqui, que tem, bastante coisa diversa, assim, que eles usam diversos ingredientes. Tirando a smetana, quase tudo muda de um pro outro. Tirando a smetana, que ela realmente é comum na clássico. maioria. É tipo aquele pontinho único que sempre tem no negócio assim, sempre tem que ter. Esse negócio de pegar um pouco da origem de outros lugares, tem um prato chamado golubtsi, que ele é de origem árabe, ele é um charutinho, um rolinho de repolho. Só que a diferença é que no russo, o prato russo, ele não vem arroz. Tipo, esse rolinho é recheado com arroz na Arábia, mas na Rússia é com carne. E você pode colocar pimentão, couve ou repolho, isso do jeito que você pode escolher ou não. Mas em si, na Rússia, eles fazem esse golubtsi com carne. Ao contrário da Arábia, por exemplo, dos árabes que colocam arroz. Que interessante. Aí já vem uma diferençazinha assim. Realmente é um prato bem marcante na Arábia, que são esses rolinhos enrolados geralmente em folha de uva, essas coisas, e interessante ver a influência desses países na Rússia. Aproveitando isso, uma coisa que a gente pensa que é nossa, mas na real já existe na Rússia há muito tempo, seria a nossa salada de maionese.
que na Rússia É. é a salada russa. Ela se trata nada mais, nada menos que a mesma coisa. Aí os receitas, os ingredientes variam do que a pessoa preferir, mas vai, batata, ervilha, picles, cebola, cenoura, alguma Famoso carne vinagrete. geralmente. É, o famoso vinagrete. vinagrete. O vinagrete Que você só bota que no papelzinho. cremoso. É. Você bota no pastel assim, você come com aquele caldo de cana gostoso. E não é só esse prato não que a gente às vezes acha que é brasileiro não. Você já ouviu falar do estrogonofe? É russo? Esse É aí é russo? 100% russo. Esse é russo. Só que tem uma É diferença. o do estrogonofe raiz. Não, o brasileiro ele gosta de deixar um negocinho gostoso. O estrogonofe russo aí tem uma diferença, né? É que nem a pizza em relação aos italianos. Agora vocês vão ficar. Brincadeiras à parte. Vocês vão ficar sabendo agora do estrogonofe raiz. Da Esse origem, no aquele estrogonofe berço. raiz, não é aquele estrogonofe Nutella, aquele raiz. O estrogonofe russo, ele vai carne, né? Como a gente. Com a essência que é daquela carne, a carne com a smetana, não é creme de leite que tem aqui, é o creme de leite russo, aquele azedinho gostoso. Só que a carne ela vem em cubinhos e normalmente não vai arroz acompanhado. O que acompanha às vezes é uma batata, um purê de batata. Essas coisas. Não é que nem aqui que você bota aquela batata palha em cima, bota um arrozinho e come gostoso. Lá é É diferente. interessante isso. A batata tá tipo quase sempre de acompanhamento do estrogonofe lá. Pode ser tanto tipo um purê de batata, a batata assada, ela frita. E a outra Mas mesmo não tem a massa batata de palha. batata. Batata palha é típico do brasileiro, Sim. eu acho. Conhecimento isso meu, não E, sei se é verdade. inclusive, é carne mesmo. Não tem essa de botar o frango e tal, os que a gente aqui mesmo gosta, mas. E não tem essa. É cubos de carne, carne mesmo. Isso, só pra retomar uma coisa, lá é muito comum na Rússia os pratos eles serem muito à base de carne, tanto carne mesmo, né? De boi, Peixe. mas muito carne de cordeiro, peixe, tem bastante carne desse tipo. Bastante salmão Principalmente eu defumado. creio que. Principalmente ali nas regiões litorâneas, né? Se não me engano, eu conversei com um cara de Vladivostok. Vladivostok é uma cidade litorânea ali perto do ladinho da Coreia e do Japão. E lá tem um porto e tudo mais, então tipo, ali vai ter sempre mercado de peixe, essas coisas. Então, tipo, dependendo da região tem uma predominância. Tipo aqui no Brasil, você vai pro litoral, você tem uma predominância de consumo de peixe, por exemplo. Vai depender bastante, assim. Mas eles têm muito consumo de carne de cordeiro, por exemplo, que eu não vejo muito aqui na região onde eu moro. Onde a gente Na mora, né? Eu Rússia. não vejo muito isso. A região russa onde eu moro. Aqui, aqui perto do Rio Volga. Super perto. Do lado, aqui do lado. Aqui em Moscou. Aqui em Moscou, rapaziada. Não, mas eu achei muito interessante falar isso. Que a Rússia ela se inspira em outros lugares e o Brasil também, ele tem essa grande mistura aí. A gente falou do estrogonofe aí. Na minha opinião, o Brasil pega e aprimora. Eu acho que o Brasil ele dá aquele jeito dele. Dá um tchanzinho. A pizza, que era algo simples, ficou um negócio gigante. O hot dog tradicional americano, pão, salsicha e nada. O nosso vai vinagrete e dependendo do lugar vai até purê. Você coloca tudo no pão. Tudo que você pensar, você pode colocar. Não tem uns limites. Vamos para um outro prato agora. Não sei se vocês, quem já ouviu os outros podcasts, deve ter lembrado de quando a gente falou das tradições, né? E quando eu falei, eu esqueci o nome da tradição lá. A panqueca. Chamando de blini, né? É a panqueca russa. E, pra dizer a verdade, ela é bem simples, é muito parecido com as panquecas que a gente faz normalmente, né? Mas normalmente, na Rússia, ela é uma massa fina, né? E ela pode ser servida com creme de leite, geleia, mel, caviar. Ou salmão defumado. Realmente. Um bagulho chique com caviar ou salmão defumado. Olha só, eu nunca vi isso. Pra mim, eu colocava normalmente um franguinho assim, sem enrola. Ou você bota doce, um chocolate, você taca chocolate e come. Você já deve ter visto nessas séries de família, assim. Eu até esqueci o nome do gênero agora, se alguém lembrar pode falar. Sitcom, valeu, eu lembrei. Essas séries a pessoa vai tomar o café da manhã, é aquela porção de panqueca, manteiguinha e joga calda, assim. Tipo, eles comem a panqueca no café, no almoço, e tem várias variações. Uma das variações dela é a draniki. Ela também se origina de uma panqueca, ela surgiu na Bielorrússia. Aí vai uma coisa da Rússia incorporando de outros lugares. E ela se trata da panqueca também, só que recheado com batata. Então ela vai um pouco de batata, vai aí a smetana pra servir junto. E ela acaba sendo mais gordinha, assim. Ela não é tão fininha igual a panqueca, por conta que vai essa mistura de batata com os outros ingredientes também.
Na foto, quando eu olhei, parecia pra mim que era aqueles bolinhos de arroz amassado, mas depois que eu fui daquela Parece, que bolinho de arroz, parece. parece bolinho de arroz amassado. E essa Um hambúrguer. Bline é interessante, vale a pena dar uma olhada nas imagens dela também. Uhum, Olhando assim, dá vontade de bateu até fome aqui. bateu. A lombriguinha tá falando comigo que eu tô com fome. Lembrando da tradição das panquecas, elas simbolizam o sol na entrada do verão, da primavera, assim. Então a panqueca ela não é só um prato, mas ela também é o significado de uma nova estação, de mudança. Os russos apreciam muito a panqueca. Pra quem não viu, colhe lá no podcast qual foi o 10 que a gente Junta falou lá. disso. Não, foi acho que 11. Foi o 11, eu acho. Uma das tradições que é, eu esqueci o nome da semana lá, que é antes da quaresma, eles comem panqueca a semana toda, olha só que legal. Isso é Só verdade, come a gente panqueca. citou isso nos últimos podcasts. Agora, indo pra outra receita aqui, temos o famoso frango de Kiev. É um franguinho, Frango né? de Kiev. É um Esse é frango, interessante, ele é é desossado, né? É desossado, ele é recheado. Com salmão eu ou gosto. presunto. E depois ele é frito ou cozido. É quase aquele franguinho empanado que a gente faz aqui. Só que, apesar do nome, né? Que lembra da cidade de Kiev, né? Capital da Ucrânia. Esse prato foi criado em Moscou. Ele foi criado É a em famosa Moscou. pegadinha. É quando você fala, é daqui. Fala, não. Te peguei. O nome é só O pra pessoal enganar coloca o mesmo. nome assim, mas de outro lugar é pegadinha do malandro. Yeah. Vamos falar um pouquinho de doce agora? Eu acho que falar um pouquinho muito de salgado assim. Vini, você tinha visto um doce, não foi? Eu tenho um doce aqui que é bem interessante e talvez seja um dos mais comuns aqui, um que talvez a maioria dos brasileiros talvez até se interessaria, porque é algo não tão diferente da nossa realidade. Ele chama pastila, perdão pelo meu russo, e basicamente ele é um doce tradicional russo e ele vem lá desde o século XIV, então tipo já tem uma tradição por trás disso. E ele lembra bastante de um suspiro, coisa que a gente conhece bastante, só que ele tem um sabor meio diferente. E ele é feito à base de purê de maçã, mel, açúcar e clara de ovo. Tudo isso misturado e tem frutas que acompanham ele. Ele tem uma aparência bem agradável. São tipo cortados, sabe, em quadrados assim, é bem interessante. Lembra o suspiro mesmo. Não vai esmetana não, né? É, Não, não, não vai. esse não vai. Mas falando de outro prato doce que eu achei aqui, é um chamado pelmeni. Ele lembra um outro prato, a gente pode falar depois. Esse pelmeni, ele é como se fosse, parece aqueles macarrão, esqueci o nome. Parece uma conchinha, só que ele é recheado com cereja. E ele normalmente é servido com o quê? Smetana, olha só. Ela voltou! Olha só quem tá de volta! Ela voltou, a smetana. E esse prato, ele parece um macarrão, mas na verdade ele é recheado com doce. Então tipo, ele é uma sobremesa. Ele não é um prato principal, algo do tipo, aquele prato que você come antes do docinho. E já puxando o fato desse doce, tem um doce que é muito parecido com esse. Que é o pelmeni. Pelmeni? É o mesmo nome. O pelmeni, esse doce que eu falei, eu errei o nome, erro meu, é vareniki o nome. O pelmeni, aí já é o prato, em si, ele é o que? Ele é como se fosse uma massa que lembra um ravioli, ó. Achei o nome, é um ravioli, só que ele é recheado com alguns tipos de carne, cogumelo ou queijo. E ele o mais utilizado qual de carne é carne bovina ou carne de porco ali. Ele diferente da massa italiana, né? Ele não vai em molho. Tipo, normalmente a gente come a massa italiana, você faz ali o ravioli ali, ou não sei o que, você bota um molhinho. Ali não, você não coloca o molho. E vale lembrar que a e vai massa dele é esmetando. bem leve. E É vai feita à esmetando. base de farinha, ovo, leite ou água. Não é pesado. Que nem, por exemplo, você come aquele macarrão, você fica estufado. Eu acho que esse aqui fica até mais ou menos até. E a smetana vem aqui como sempre. E ele também pode ser frito. Ele pode ser encontrado frito. Ó, bem diferente. Smetana padrão ali, né? Pra dar Aquele chave de ouro. Fecha com chave de ouro, você agridoce. bota aquele creme de leite gostoso. Aproveitando Só você não outra tá coisa faltando também, um docinho Ah. também que é bem comum aqui no Brasil é os nossos pães de mel. Na Rússia também não é diferente. Eles têm das mais diversas variáveis.
E de cada cidade para cada cidade, geralmente tem uma tradição que vai mudando um pouco do sabor. Um deles seria o pão de mel de Tula, que ela é inspirado numa cidade que fica mais ao sul de Moscou. Ele é um pão de mel recheado com geleia e leite condensado. Geralmente eles são acompanhados, é muito bom. Geralmente eles são acompanhados durante um café da tarde, assim, tomando um café para aquecer. Tudo dá para aquecer. A diabetes tem que tancar isso aí. O diabetes tem Isso que que eu resistir. Isso que eu comentar agora, ele só falou os nomes, eu senti minha diabetes subindo aqui. Vira o copinho de vodka. Não, depois tem que dar aquele copinho de vodka pra esquentar e deixar o dia bem... Terminar o dia alegre. Baixar a Terminar glicose. terminar no pique, né? Baixa aquela glicose, você fica de boinha e depois só tirar aquele cochilinho. Voltando aqui os pratos um pouco mais salgados, né? Os pratos que não são doces. Tem um negócio chamado Pirozhiski. Eu acho que esse é o nome, não sei pronunciar, desculpe o russo. Eu acho que até só um comentário que eu acho que eu tô até errando às vezes a pronúncia, porque eu não sei como é que funciona a gramática russa, porque dependendo ali, né? Tem... E vai ter que aprender, hein? Dependendo ali muda uma coisinha ou outra, não sei o que. Eu vou apanhar pra aprender isso, mas a gente consegue. Esse Pirozhiski aí, ele é um pastel que ele pode ser recheado com batata, com carne, com repolho ou com queijo. Muitas vezes usa ovo para produzir a corzinha dourada que ele tem. Quem quiser pesquisa depois ele na internet. E ele também pode ser recheado com peixe. Ou seja, isso é como se fosse aqueles... A gente não tem aquela variedade de pastel que tem aqui no Brasil. É o famoso salgador Lá de também festa. tem. É o salgador de festa. Eles fazem o Pirozhiski na festinha lá, aniversário das crianças. No bolo e um bolinho de esmetano por cima. O famoso salgadinho de festa. Bota aquele pote de esmetano assim do lado, você pega, coloca em cima do pastel e come. Pra você Nem sei como é que eles fazem, então tô inventando qualquer coisa aqui. Esse é bem padrão mesmo. Qualquer um consegue já visualizar. É um pãozinho de forno. Salgadinho de festa, rapaziada. É. Uma coisa um prato também que eu achei legal aqui. Você quer falar, Catelo? Ou eu interrompi você? Não, vai, continua. Um prato também que eu achei legal, que inspirado no nosso churrasco brasileiro, seria o shashlik. Shashlik. Deixa eu procurar, enquanto vocês vão continuando aí, eu vou procurar no tio Google como é que pronuncia esse negócio. Procurei, porque isso aí achei bem complicado. Basicamente, é aquele famoso espetinho de carne. Né? Vai explicando ele por enquanto. É aquele famoso churrasquinho de esquina. É aquele espetinho de carne que consiste em alguns cubos de carne ou kebabs. Aí vem uma influência árabe, é um prato também com influências árabes, não surgiu somente na Rússia. E ela vai combinando com carnes e legumes, sabe? Você já deve ter visto em desenhos animados, com certeza eu via isso no Pica-Pau. Eles eram um espeto de carne, que ia carne, cenoura, tomate... A tradução disso é churrasquinho. Churrasquinho? Essa palavra. Mentira. Então, eu acabei de ver no tio Google aqui. Então eu acertei. Churrasquinho de esquina, rapaziada. E ó, a influência desse prato é árabe. Só pra dar um negócio aqui. Eu comentei é muito aqui. parecido com kebab, não é? Kebab é o nome? Kebab. Deixa eu ver, como é que eu pronuncio aqui? Deixa eu ver. É kebab. Nossa, é shashlik. Shashlik. Shashlik, Quase que foi. Tava no caminho, tava no caminho. Informações novíssimas chegando aí, ó. Qual é a pronúncia? A gente é eficiente, a gente traz a informação na hora, assim, ao vivo. Fresca. Então, primeiro sextou, depois da quarentena, você chega no tiozinho da esquina e me falou, me vê um shashlik aí. Mó vontade de um churrasquinho. E eu acabei de lembrar do outro prato aqui, pra quem já viu as famosas tortas, todo mundo gosta de uma tortinha, tanto aquela tortinha doce quanto salgada, né, aquela tortinha de frango. Tem uma coisa na Rússia chamada kulebjaka. O que é essa kulebjaka? Ela é uma torta recheada com peixe, normalmente é de salmão, ou com algum tipo de carne. E pode ter vegetal também. E ela é normalmente, sabe aquele aperitivo para um jantar? Ou então uma refeição, mas normalmente pode ser um aperitivo, aquele negócio que você come antes de comer o prato principal, por eles assim. Mas ele pode ser a refeição também. E ele é bem parecido, olhando assim na foto, ele me lembra um pouco
Uma pizza enrolada? Não acho que não. Mas uma torta mais comprida, não aquelas redondas. É uma mais comprida, aquelas que vai na assadeira. Mas eu acho que parece um pouco mais com isso. Não sei dizer o certo. Quem tiver curiosidade, depois procura lá. Kulebjaka, o nome dela. Vale a pena ver porque os pratos eles possuem uma aparência característica, assim. E são bem apetitosos. O único que eu fiquei meio assim, ui, o que tá acontecendo foi É a gelatina. o Roladettes. O Roladettes, esse eu fiquei meio, que é isso? Porque é bem estranho você ver uma gelatina de carne. Esse é melhor nem E ela é, dele. e ela é transparente, ou seja, você consegue ver a carne dentro da gelatina, olha só. É um slime. Pra quem é fã de jogos aí, aqueles slime que você barra, aqueles bichinhos que você mata no começo quando você tá upando. É ele ali, os slimes. Tem mais algum que a gente deixou pra trás? Queria citar mais uma sopa também. Aproveitando essa Cita, leva então. de sopas. Só que essa é uma sopa fria. O nome dela é Okaroshka. Que ela se trata de uma sopa saudável. Ela é voltada para esse lado. É uma sopa fria com vegetais. Aí vai aquela mesma leva de ingredientes. Pepino, cebola, a batata que não pode faltar. Ovos, aí a carne varia, carne ou presunto e vai variando. E geralmente ela é acompanhada de uma bebida levemente alcoólica e uma bebida chamada kvass. É uma bebida que ela é levemente alcoólica, feita de pão. Caraca. Não é só de cevada que se faz um álcool. Os derivados. Você pode fazer de outros jeitos. Aí é a famosa... Como é que é? Esqueci o nome. Eu não sei, deve ser de fermentações diferentes que as coisas fazem. Bem legalzinha. Ó, eu acho que foi só isso por hoje. Só pra falar do kvass significa literalmente fermento nas línguas eslavas, em russo, em ucraniano. O significado dele ele varia do mesmo processo de produção do pão, por isso que ele tem essa assimilação. Ele é levemente alcoólico. Ele tem uma aparência um pouco mais escuro que uma cerveja, sabe? Como se você pegasse um chamate, só que mais claro. Mas é um guaranazão, parece, mas não é um guaraná. E ele também é levemente alcoólico, é bem típico também. Olhando a foto assim, parece um guaraná um pouco mais escuro. É uma bebida nacional russa. Na época da Copa do Mundo, houve essa grande mistura de culturas e troca de costumes entre os países. Então o mundo todo teve uma chance de conhecer melhor como que é a Rússia. Aqui no Brasil também tem muitas feiras de culinária e muitas barraquinhas russas são uma das mais famosas, porque são diferentes do que a gente está acostumado. Ai. Machuquei no meio da live, beleza. Mas então é isso, rapaziada. Alguém quer adicionar alguma coisa? Eu acho que não. O podcast de hoje foi mais curto. A gente quis separar umas receitas pra dar vontade de vocês irem comer depois de escutar. Quem tiver vontade, tenta fazer a receitinha em casa. Manda foto pra gente. Eu lembro que no Instituto eu ainda Marca no Instagram do projeto lá, Estúdio na Rússia. Procura a gente lá, Projeto Estúdio na Rússia. Você fez a receita, marca a gente, fala que veio do podcast. Eu lembro que tinham falado de um bolinho que parecia... Eu não lembro, é um docinho que parecia um... Eu não lembro, tipo, não tinha comentado comigo esses dias. Eu esqueci o nome do docinho que fizeram pra um evento que a gente fez. Eu esqueci o nome. Não sei se vocês lembram. Agora eu não lembro. Eu realmente não lembro o nome, mas eu sei lembro. Do que você tá falando. Cheguei até a provar. É bom? Eu não sei que docinho que é esse, eu queria saber. Mas então Você lembra do que era feito, Guilherme? Do que era feito? Cara, eu não faço ideia. Tinha um nome engraçado. Temos aqui uma receita que ninguém conhece. Então, a gente no próximo podcast que a gente vem aqui com essa informação. A gente traz essa informação para vocês para não deixar essa curiosidade. Eu acho que por hoje é isso, não é? Também acho. Vamos encerrando então? Vamos encerrando. Vamos encerrar, né? Vamos encerrar desse jeito, deixando aquele gostinho, né? De quero mais. Gostinho russo. Fica à vontade, você sai daqui com aquela fominha. A lombriguinha tá pedindo comida, bate aquela larica. Dá pra fazer aqui, rapaziada, não se engane, vocês não precisam ir pra Rússia, tudo tem aqui. Dá pra você fazer a sua própria... Qual é o nome mesmo do creme de leite?
E se precisar, vodka tem tudo quanto é supermercado pra acompanhar. Então tá tranquilo. Qual que é o nome mesmo do creme de leite que tá em tudo? Smetana? Smetana. A gente vai se desafiar a Se fazer quiser- a nossa própria smetana, fazer a nossa review aqui. Fazer uma smetanazinha gostosa, pra ver como é que é. Fui Aí fazer tenta um colocar- prato russo e olha no que deu. Se for simples, quem Então, sabe? Eu acho que por hoje é isso. O próximo Podkovski vem bastante informação, porque é de história, não é? Se O prepara, próximo Podkovski rapaziada. da semana que vem. Sentem aí, pega É um história. chazinho pra escutar. Saber um pouco mais Pega uma vodka pra ouvir. Só não dorme depois. Escuta até o final. Não fique bêbado, por favor. Se beber, não dirige. Não dirija, Seja consciente. Eu acho que por hoje é isso, né? Qualquer informação errada, qualquer coisinha que a gente tenha errado, confere pra gente aí, ninguém Pode que é corrigir a especialista. A Algum gente Ou procura. mesmo culinário algo russo que aí. queira acrescentar, alguma informação que de repente você tem, ou mesmo pesquisou e Se tiver alguma coisa pra acrescentar, pode passar pra gente, tanto no Instagram quanto no YouTube e tudo mais. Vai estar lá nos comentários depois. Segue Só a gente lá colocar nas lá. redes Twitch, sociais. sinta-se livre para acompanhar na Twitch, nas redes sociais. Nossa Toda página quinta-feira no estamos fazendo Instagram. live. A gente tá fazendo live agora, toda quinta-feira, 8 horas, vamos estar aqui fazendo uma live pra vocês. Trazendo mais conteúdo sobre a Rússia. Fazendo cada vez mais informação. A gente também tem outro podcast que é o Greencast. Greencast, o podcast do nosso projeto Future Seeds, que lá a gente fala um pouco sobre sustentabilidade, a gente traz o mundo de uma visão mais verde também, solucionando soluções para vocês, ainda mais nessa época de quarentena, aproveitar, quem sabe plantar em casa, cultivar alguma coisa, fazer uma mini hortinha. Horta, lá a gente já falou dos benefícios disso para a saúde da pessoa, é um dos hobbies que mais trazem benefícios. Então, acompanhe a gente nas redes sociais, dúvida pode entrar em contato com a gente. Pode comentar lá nos comentários, lá, dicas. E por hoje é só, rapaziada. Em época de quarentena, né? De repente é o momento certo aí de você fazer a sua hortinha de temperos, a tão sonhada que você tava querendo aquele sonhada. tempo pra poder fazer. Lá tem dicas e várias coisas sobre isso pra você deixar sua mente limpa aí nesse momento aí. E vai por mim. Chequem as imagens das comidas. gelatina de carne. Por favor. Vai por mim. Por Vale a favor. pena, vale o a seu pena. tempo. Vale muito a pena. Vale muito a pena você olhar, porque é diferente, mas você fica com a curiosidade. Será que é bom? Eu tô com essa curiosidade. Quando Como eu for que era pra a Rússia, eu vou querer pronúncia mesmo, experimentar. Catel? Haladiets. Haladiets. Eu acho que é esse o nome. certinho. Haladiets. Ou Haladiets, algo do tipo. E lendo ao pé da letra o nome, seria tipo Kolodets. Com KH, ó. É Fica por a causa dica, vejam. das mudanças de alfabeto. Qualquer dia a gente tem uma curiosidade sobre o alfabeto russo aí, qualquer dia desse. Quem sabe? Aprendendo. Por hoje é isso, pessoal. Eu acho semana que vem tem mais. E E das Vidânia. das Vidânia.